Venham, vamos construir para nós uma cidade. Então, aí eu coloquei essas três imagens para que vocês pudessem fazer a ligação. Os símbolos da SS é a caveira com os ossos cruzados. As frutas são grandes. Eram essas. Como a gente falar sobre o paganismo da igreja, sem mencionar as interpretações. Na última palestra nós estávamos fazendo comentário e nós terminamos, né, a palestra mencionando a passagem de João 8, né, do livro de João 8:32, né, e conhecereis a verdade vos libertará, né. Esse conhecer a verdade, ele abrange muita coisa e às vezes as pessoas não conseguem entender até onde isso vai, né. O sistema, ele faz um trabalho, né, de longos anos, né, o sistema implantado no mundo, né, o sistema da besta, né, ele faz um trabalho de longos anos, né, onde ele prepara a mente da população para ela não conseguir enxergar a verdade. Então, quando essa passagem ela mostra, né, exatamente essa realidade em que vivemos, né? O conhecer a verdade, né, ele é muito amplo, ele vai muito longe. Então, eu vou dar continuidade, tá? Nós fizemos um breve comentário na palestra anterior falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, então eu vou detalhar um pouco mais esse assunto, tá? Bem, vamos fazer vou falar aqui um pouco do livro de Lucas, tá? Essa passagem ela está no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6, né? Os discípulos estavam conversando com o mestre, né? E a história é assim, né? E dizendo alguns a respeito do templo, né? Quer dizer, eles conversando, né? Entre eles, né? Comentando que o templo estava muito bonito, que ele era muito bem trabalhado, tinha um adornamento, né, muito bem feito, né, com pedras e outras coisas mais, né? Então, Cristo vai e, observando eles conversando, ele faz um comentário, né? Quanto a essas coisas que vocês estão vendo, né, que vocês estão falando, né? Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, nenhuma pedra ficará no lugar. Ele faz esse comentário e, para quem conhece, né, o desenrolar da história, né, anos mais tarde, né, exatamente no ano 70, né, Jerusalém é destruída. A gente fez um comentário, né, falando que a igreja, né, primitiva, né, ela percebeu que esse momento tinha chegado, porque antes desse momento chegar, já se percebia o paganismo se infiltrando na igreja primitiva, e a única coisa que segurava esse paganismo era a presença dos apóstolos, era a presença também de Paulo e muitos outros que impediam, né, que a igreja se contaminasse, né? Vocês veem a dificuldade, né, nas pregações deles, em todas as passagens que são comentados sobre os diversos tipos de igrejas, né, daquela época, né? Então você vê uma dificuldade muito grande dos apóstolos em tentar manter a pureza da igreja primitiva, né? Mas depois que eles partem, né, que eles morrem, a igreja tem os lobos, né, que assumem a liderança, né, de todas as igrejas em diversas partes, né, e como um simbolismo físico, né, de algo que estava acontecendo espiritualmente, né, o imperador manda colocar uma imagem, né, dentro do templo. Aí aqueles que ainda eram fiéis percebem, né, que a abominação tinha entrado no lugar que era santo, né, e tinha chegado no seu, vamos dizer, ápice, né. Então eles se retiram de Jerusalém e Jerusalém é destruída no ano 70. Então Cristo fala, né? Então quando vocês verem, né, a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar que deveria ser sagrado, né? Quando pois virdes isso, né, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né?
A destruição do templo no ano 70, quando o governador, o imperador Tito, né, os romanos romperam as muralhas de Jerusalém nessa época, né? Eu coloquei uma imagem na direita, aquela é uma imagem ilustrativa do que ocorreu na época, né? Eles saqueando o templo de Jerusalém, né? O povo judeu foi massacrado pelo poderio militar romano. Jerusalém foi destruída. O mesmo acontecendo com o segundo templo, saqueado e demolido. Ainda hoje em Roma, nas ruínas do chamado Arco de Tito, né? Arcos de Tito, né? Estão esculturas em relevo mostrando soldados romanos saqueando e destruindo o templo. Então tem uma imagem que mostra justamente um dos símbolos, né? Que é o candelabro, né, que ficava no interior do templo, que é aquele candelabro de sete hastes, né, ou a menorá, né, e eles levando, né, a menorá e diversos utensílios, né. Para quem conhece a história, já vai perceber que isso já aconteceu em épocas passadas. Babilônia fez isso também, tá? Tanto que tem uma passagem que diz que um dos filhos, né, do imperador da Babilônia, né, que toma o lugar dele, ele fazendo uma festa, né, em homenagem, né, ao deus, né, dele, ele pega uma das taças que foi saqueada do templo, né, de Israel, né. Então isso já aconteceu em épocas passadas e isso envolveria um detalhamento maior da minha parte, né, sobre a questão de como funciona a profecia, né, na eternidade, né, para que vocês pudessem entender que essas coisas se repetem, porque existe uma quantidade, né, de vezes em que isso precisa acontecer para que se complete, né, o ciclo de uma profecia. Então isso já ocorreu em épocas passadas e deve se repetir mais uma vez, tá? O problema é, como é que eu sei que essa é a última vez? Exigiria um estudo mais detalhado para poder explicar isso melhor. Mas tem como explicar isso, eu vou dar uma breve explanada para que vocês possam saber como pesquisar sozinhos, tá? Então, e disse-lhes uma parábola, né? Isso está em Lucas 21, 29 a 32, né? Isso foi o Messias, né? Foi Cristo quem disse, né? Observem a figueira e todas as árvores. Assim que surgem os brotos, vocês podem ver por si mesmos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Tá? A questão da parábola da figueira, né? A figueira ela geralmente ela é comparada, né, a Israel. Tá? Geralmente ela pode ser comparada a Israel, porque você quando observa, né, quando você quer saber as coisas que estão prestes a acontecer, você olha para Israel. Tá? Então você observa Israel, então ele é comparado em muitas parábolas à figueira. Né? Então quando você observa, né, Israel, você consegue prever, né, não uma data. O Apocalipse não trabalha com datas. Muitos erram tentando fazer isso. O Apocalipse e toda a Escritura trabalha no padrão como as coisas acontecem na eternidade. Ela trabalha por períodos de tempo. Tanto isso é verdade que desde o Gênesis até o último livro que vocês já leram, vocês vão observar, sempre se trabalha por períodos de tempo. Tá? Porque é assim que as coisas ocorrem na eternidade. Tá? Vou falar um pouquinho do livro de história dos Hebreus, tá? De Flávio Josefo. Tá? É um livro que eu recomendo para quem quiser ter mais detalhes, né, da história de Israel. Um livro muito bom. Tá? Então, nesse livro é comentado que o imperador queria colocar uma estátua no Templo de Jerusalém. A ideia era provocar uma guerra mesmo. Tá? O resultado foi que, depois de muitas tentativas, os judeus se revoltaram cumprindo a profecia de Cristo em Mateus 21, 5, 21. A referência à abominação da desolação está no lugar santo serviu de recado para o povo judeu, informando que o templo não deveria ser reconstruído, já que ele seria profanado.
Este fato, bem, para quem já viu algumas palestras aí, alguns dados na internet, existe a Associação do Templo, né, que ela está se encarregando de treinar os novos sacerdotes para a futura construção do Templo de Jerusalém. Se ele vai ser construído ou não, eu não sei. O que eu sei é que o projeto já existe e já tem uma classe sacerdotal sendo preparada em Israel. Já faz alguns meses que isso está acontecendo. Tá? Este fato está se repetindo nos dias de hoje, com a igreja sendo convertida em uma igreja pagã. Isso aconteceu no passado e se repete hoje também. Tá? Isso é abominação no lugar santo. Você encontrar uma igreja se tornando uma igreja paganizada, né? Aos poucos, né? Você está vendo a mesma coisa que é uma abominação no lugar que deveria ser santo. Tá? Então o mensageiro veio com a notícia. Isso está no livro de História dos Hebreus, tá? Ele fala, né? Está decretada a ruína do nosso templo. O imperador ordenou que se colocasse uma estátua no santuário e que se escrevesse na coluna o nome de Júpiter. Isso está na página 1601. Esse livro, você encontra PDF dele na internet gratuito para baixar, para poder ler. Isso aconteceu. Aí o que ocorre depois é justamente o que a gente já comentou. Ano 70, Jerusalém é destruída. Tá? Que 10 horas já de palestra sobre esse tema. Nas primeiras 2 horas a gente bate um pouco na tecla da arquitetura maçônica. E essa questão da arquitetura maçônica você observa no próprio templo de Júpiter. Tá? Então você começa a vir associando as coisas. Você vai vendo quem está fazendo esse trabalho de mexer na arquitetura, né, do próprio templo, né, e mexendo e colocando o paganismo na igreja. Né? Você começa a perceber de onde que isso está partindo. Né? Quando ele faz o comentário que no próprio livro, né, seria o nome de Júpiter, né, a ser colocado lá, né, e você vê o templo de Júpiter, você faz associação. Né? Eu coloquei uma imagem que ela deve estar aparecendo agora para vocês. É o chamado Arco de Tito, né, ou Arcos de Tito, né. Isso aqui está lá até hoje, tá, gente? É monumento histórico, qualquer um que viajar vai ver isso e assim por diante, tá? Eu encontrei uma coisa, né, aqui muito interessante. Vocês vão observar nessa imagem, tem outras imagens pelos arcos, né, que são mais detalhadas. Você vai ver a menorá sendo carregada, né, e alguns detalhes na imagem que exigiria um estudo mais aprofundado. Né. Você vai ver vestes romanas com os que estão carregando, né, e existem outras imagens que mostram, né, os judeus, né, também carregando alguns utensílios, né, do templo. E quando você observa isso, você vê a vestimenta do judeu e você já começa a ver que tem muita diferença da vestimenta do judeu de hoje. Ok, vamos continuar. Cadê minha câmera? Ok, por favor, só fechar o microfone, tá, gente? Vamos continuar. Então vamos lá. E perguntaram para Cristo, né? Para o mestre, né? Quando serão, pois, estas coisas? Já estava um pouco claro, né? Mas eles ainda estavam perguntando, quer dizer, eles ainda não estavam entendendo muito bem, apesar de toda a explicação, né? E quando essas coisas devem acontecer? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? O que a gente tem que observar? Bem, eu já digo para vocês, comparando com os dias de hoje, observem o paganismo na igreja. Esse é um sinal. Esse é um sinal de que o momento está chegando. Tá? É um sinal espiritual. Tá? Nós já estamos tendo o reflexo físico de algo espiritual que está acontecendo com a igreja. Você vê isso nos simbolismos, você vê isso numa série de coisas. Disse então ele: cuidado, não sejam enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Aí Cristo diz: não os sigam. Quando ele diz muitos,
virão em meu nome, né? Tem uma coisa que a gente precisa observar.